Olá, Davi aqui novamente. Hoje, sem estudo de caso, hoje eu venho falar um pouco de como foi a minha participação no campeonato promovido pelo Aloud Blitzel, né? Desde que foi comunicado de que o Internacional da Europa não seria no formato de Ascendant Heroes, e independente disso, a ladder do PTCG Live mudou. O Aloud Blitzel decidiu abrir uma série de campeonatos abertos para participação da comunidade que estava com foco maior em treino competitivo, né? O que pode ser um pouco diferente da maior parte das pessoas que jogam a ladder do PTCG Live, né? E eu participei do primeiro, gostei muito da proposta do Loud Blitzel, decidi prestigiar um pouco o campeonato. Foi um campeonato consideravelmente grandinho, assim, foram mais de 200 pessoas, acho que foram 250, alguma coisa, pessoas. Teve um top cut aí de 16 pessoas, e a gente conseguiu ficar em 22º lugar. Falando um pouco sobre a minha decisão de deck, né? Desde Toronto, quando o Jess Parker apareceu na stream, fiquei muito interessado pelo arquétipo proposto por ele. E depois, enfim, eu comecei a jogar o jogo em rivais predestinados, como eu repito aqui no canal diversas vezes, né? Então desde lá, esse arquétipo nunca foi muito popular, mas eu descobri que ele é um arquétipo que foi popular, assim, pelo menos nos últimos 2 anos, e infelizmente eu só vim conhecer ele agora, nos últimos 3 meses de vida dele, né? E assim que eu conheci ele, eu decidi que eu jogaria com ele pelo resto do formato aí, pelo menos até a rotação do bloco G, né? Porém, infelizmente, de novo, quando eu conheci ele, acabou que aconteceu essa rotação, essa mudança de formato no PTCG Live, né? Então, no desejo, na vontade de treinar um pouquinho mais com ele na ladder, eu acabei me encontrando com diversos decks que basicamente não existem, né? Então, decks de Dragonite, Zoroarks com o Zekrom, Porygons da equipe Rocket, enfim, diversos decks que não existem e não vão existir pelo menos até o lançamento de Ascendant Heroes, né? E por isso o campeonato veio muito a calhar. O campeonato do Loud Blitz veio muito a calhar para experimentar algumas matches que eu pretendo e provavelmente vou experimentar nos challenges que eu vou participar pelo próximo mês, né? Falando um pouco sobre a decklist, assim, o que o Jess Parker ele propõe aqui não é nem um pouco as 60 perfeitas, isso eu percebi jogando um pouco com o deck, né, antes do campeonato. Então eu sempre tive muito em dúvida sobre alguns slots, eu sempre fico muito preocupado com a matchup de Mega Pixel Box e com a matchup de Raging Bolt, então eu sempre fico tentado em cortar alguns slots desse deck, algumas cartas desse deck pra botar uma linha 1/1 de Mega Manetric, né? Mas enfim, eu decidi pra esse campeonato do Loud Blitz uma proposta de respeitar os 60 do Jess Parker, né? E acabou que eu fui recompensado. Eu tive essas metas que eu tava preocupado, né? Mas principalmente na match de Bolt, eu não sou. O Mega Manetric, ele infelizmente ele mudaria muito a match pra mim, né? Mas não é como se eu perdesse 100% das vezes sem ele. E isso eu consegui perceber graças à minha participação no campeonato, né? Eu sempre fico muito tentado botar 2 cópias de Latias também. Eu senti que eu sou muito dependente de Latias nessa, nessa lista. E essa cópia de Defiance Band, eu particularmente gostei. Eu ficaria confortável se ela fosse também uma cópia de a cápsula de melhoria futurista, né? Eu acho que é assim que é o nome dela. A contagem de energias ela é perfeita, intocada, não tem o que mexer nela. E o próprio Jess Parker também sugeriu uma outra mudança para decklist, que é a cartinha que, se não me engano, o nome é Lícia Appeal. Apelo eu não sei o nome em português, mas eu não sei se continua Lísia, né? Mas enfim. Que é basicamente uma quinta cópia de Ordem da Chefia, só que somente para básicos. Que é uma coisa que eu percebi que todos os jogos que eu. Não me entenda mal, eu não tô exagerando. Todos os jogos que eu jogo com esse deck, um Gust vai ser em um Pokémon básico, assim. Então é basicamente uma quinta cópia de Ordem da Chefia, assim, na prática.
Independente disso, eu respeitei os 60 que o criador do deck propôs, pra pelo menos entender qual é a proposta do deck, que não é muito difícil de entender, na verdade, e depois fazer as mudanças que eu achar que fossem necessárias, né? Mas como eu tava no começo, e ainda tô no começo do arquétipo, eu pretendo jogar com essas, respeitando essas 60, né? E agora, finalmente, como é que foi a nossa run, né, nesse campeonato? Então, falando um pouco sobre a minha primeira rodada foi a Alakazam. E, cara, o jogo foi muito rápido, eu acho que foi o jogo mais rápido da minha run, assim, teve menos de 5 minutos, ele acabou começando com... ele acabou escolhendo o primeiro lugar, primeiro lugar não, perdão, ser o primeiro jogador, né, ser o primeiro a jogar, e ficou um Abra no ativo e um Dodu, assim, ele jogava com um avestruz de duas cabeças no deck dele. E o Alakazam que ficou no ativo foi completamente trucidado. E assim que ele deu bait no segundo Alakazam, eu já tinha cópias de Gush na minha mão, que foi também completamente trucidado. E meus dois últimos prêmios foram com Iron Hands, então pegando um total aí de, no primeira partida, 6 prêmios com Iron Hands. E eu nunca vi um estágio 1 do Alakazam no jogo, assim. Só foram Abras e um avestruz de duas cabeças o jogo inteiro. Então não tem muito o que falar nesse primeiro jogo. O que é interessante perceber na minha run é que até mesmo esse meu primeiro oponente teve uma run muito decente, né? Então eu acabei ficando com a maior resistência da minha pontuação, muito, assim, né, obviamente por conta dos oponentes que eu peguei, que eram oponentes muito competentes, né? Então eu tive aí um 2-2-1, 4-3 e um drop, né? E de restante, da primeira rodada até a última, foram players assim excepcionais, né? Na minha segunda rodada foi um Dragapult da Esquinoar, que na minha opinião é uma das matchups mais fáceis de masterizar com esse deck, uma das matchups mais simples e também, além de ter um teto muito baixo, um piso muito baixo, essa matchup ela também é uma matchup muito fácil, né? Não é como se tu precisasse resolver uma grande fórmula de Bhaskara para entender o segredo e daí depois a matchup ficasse fácil. Ela só é fácil. O deck ele é feito para farmar Dragapult, né? Eu cometi um erro no início, né? Eu sempre. O deck de Dragapult, especialmente em MD1, ele tá sempre escolhendo em segundo e eu tô sempre escolhendo em primeiro. E eu tô com um Squawkability no ativo. Eu consigo, com gerador elétrico, 3 energias no meu Iron Hands. Só que a quarta eu ligo no Iron Hands, eu não ligo no Squawkability. Que tem um grande problema que eu não tô com Latias no banco, né? E eu tenho certeza que ele vai conseguir e ele vai vir de It Pollen no próximo turno, que é o que ele faz. Mas de uma pesquisa de professores milagrosa eu consigo achar um Raw Latias, né? E daí isso me faz conseguir pegar os primeiros 2 prêmios no Alface. Depois eu tenho Gush para pegar outros 2 prêmios no Fantasma. E dessa forma ele não consegue ajeitar em 2 turnos um turno de 6 prêmios, né? Sem o Fantasma. E os meus últimos 2 prêmios são com o Miraidon no Feza dele, que ele eventualmente teve que dar bait, né? Porque senão ele só não ia conseguir nunca um Dragapult. Ele consegue descer um Dragapult, mas é um Phantom Dive e eu já consigo Gust no Feza com o Miraidon. O meu deck ele ainda tem 4 Gust nessa altura e tá finíssimo, 15, 17 cartas, né? Então, de novo, é uma match muito simples. E é uma match que, pra minha surpresa, se repete na terceira rodada. Rodada essa que eu comecei um pouquinho mais lento, né? Então, apesar de ter 3 energias no descarte e um Latias no banco, eu não tenho garantia nenhuma de que no próximo turno... De novo, eu começo, ele escolhe em segundo, né? E eu sempre escolhi em primeiro. E eu não tenho garantia nenhuma de que no turno 3, na volta, eu vou conseguir o Amp Very Much, né? Ele consegue vir de Item Lock e de uma pesquisa de professor eu acabo achando o meu Magneton e assim pegando os 2 primeiros prêmios no Budil. Ele não acha o Budil na volta, então ele acaba deixando um Latias no ativo, que assim, por conta do meu primeiro turno conturbado, onde eu descartei alguns Gushes a mais, uns 2 Ordens da Chefia, eu acabo aceitando esses 2 prêmios. Eu acabo aceitando esses 2 prêmios do Latias, né? Batendo com o Miraidon, então. E
como eu explodi um Magneton pra fazer o Up Very Much ali no turno 3, ele tá com 5 prêmios e agora faltam 2 pra mim. Faltam 2 pra mim, né? Então ele tá com 2 Darklocks no banco, ele evolui os 2 pra Dragapult. E nessa altura ele tá com 2 fantasmas, né? Então um ele evolui pra Dusknoir, o outro evolui pra Dusclops. Esse que ele evolui pra Dusclops, ele explode, com medo de que seja uma liability pra Wamp Very Much, né? E assim ele dá nocaute no meu Iron Hands e não no meu Miraidon. Então nessa altura o meu Miraidon ele já tá resetado, né? Eu posso atacar com ele de novo, 2 turnos seguintes, graças ao Gush no meu oponente. E depois de um turno de Fezandipt e de pesquisa de professores, eu consigo cavar o meu Prime Catcher e acabar com o jogo no fantasma. Claro que eu não, como ele tinha 5 prêmios e ele pegou um nocaute, eu tenho um banco cheio de Pokémons com 180, 200, 220 de vida e alguns estão com 1 ou 2 contadores de dano, então ele não consegue 3 prêmios de forma alguma assim no próximo turno, visto que eu tô com um prêmio só e ele não pode explodir o Dusknoir, é claro, né? Então, se eu não tivesse achado esse Prime Catcher, claro que eu sempre cavaria por ele. No máximo eu poderia bater no Dragapult ativo e eu não teria pressa de. Eu não teria medo de perder no próximo turno pro Fetondive no meu oponente, né? Na quarta rodada foi algo bem interessante, porque eu escolho começar e meu oponente tá com o Joltik no ativo e nada mais. Então, o matchup de Miraidon contra Joltik Box, ele não é tão ruim assim pro Miraidon, né? Porque ele vai querer dar Jolting Charge com o Joltik e isso deixa o Joltik no ativo e eu começo a corrida de prêmios com 2 prêmios, né? O que me dá medo é eu não conseguir jogar ao redor de Pikachu, né? Mas claro que não é tão simples pra ele fazer Pikachu 3 turnos seguidos, né? Claro, ele não precisa de 3 turnos seguidos, ele precisa de 2 só e finalizar com o Saluna. Então ele precisa de algumas peças, assim, como ampulheta e 2 Plínios seguidos, e talvez isso dificulte o Gust dele, né? Ou com o Jolting Charge ele consegue o suficiente com a ampulheta, né? Enfim. Mas eu tenho um plano de jogo muito claro, eu preciso pegar os 2 primeiros prêmios nesse Joltik, né? Então eu vou pra esse plano de jogo, assim, onde eu vou tentando setar o meu Iron Hands pro próximo turno pegar 2 prêmios no Joltik. Quando eu passo o turno, o meu oponente começa com um Arven e um carrinho. E quando ele faz um carrinho, eu já penso, tá, não é Joltik Box, eu acho que é Joltik Dengo. O que eu não sei se é pior ou melhor, eu não tenho certeza ainda do que eu prefiro. Só que desse carrinho ele acaba pegando 2 Buffalan, 2 Kankaskan, um Mankidori. E nessa altura de jogo eu já sei que eu tô completamente perdido, assim. Eu posso pegar 4 prêmios, 2 no Joltik e 2 no Mankidori, mas esses últimos 2 eles. Nossa, vai ser muito difícil eles acontecerem assim. O que nem isso acontece, né? Porque eu acabo falhando meu MP Very Much no turno 3. E perceba que ele não me deu nenhuma dificuldade pra isso acontecer, né? Não existe Biting Lock, não existe pato. Simplesmente eu falhei, assim, o MP Very Much. E depois de falhar o Amp Very Much no 3, passar o turno pra ele e ele achar a evolução do Joltik, né? Ele evolui pra uma Galvantula EX. Daí eu tenho certeza que eu não consigo pegar 6 prêmios nunca nesse jogo, né? E eu acabo concedendo a partida. É impossível pegar qualquer tipo de prêmio nos cangurus e eu não tenho gush suficiente pra fazer 6 prêmios nesse jogo, assim. Não antes dele pegar 6 prêmios com os Mega Canguru dele, né? Na quinta rodada, o meu oponente ele começa com um Nacli no ativo. E a primeira coisa que eu penso é que ele tem um atacante muito peculiar para o deck de Lucario. E que também eu vou ter muita dificuldade para vencer essa match, porque o match de Lucario é péssimo, né? Então eu seto todo o meu board ali para pegar os 2 primeiros prêmios com Iron Hands. Porque esse match é tão péssimo que. Eu nem sei como jogar com ele, assim. Eu sei que existe uma possibilidade onde tu,
com o Motivate do Squawk tu dê load num 1000 EX e tente bater com ele, né? Mas isso não é uma realidade com o tanto de cópias de Hariyama que roda no deck, enfim. E as formas consistentes que tem de achar esses Hariyamas, né? Mas, independente disso, eu seto meu Hands pra tentar pegar os 2 prêmios, se tudo der certo, no único estágio básico do Lucario, que eu esqueci o nome. E... Só que depois de fazer isso e deixar meu Squawk Ability inativo, eu percebo que o ataque do Nacli é Corner. Então eu já aceito que meu Squawk Ability vai ficar lá um tempinho. Só que depois de meu oponente descer um PJ, eu percebo que eu tô com contra Pidgeot controle, né? Justamente pelo ataque do Nacli, eu faço mais um, assim, eu imagino que ele tá de Pidgeot controle. Só que foi a única coisa que ele fez no turno dele. Ele não conseguiu achar energia pra atacar com o Nacli, com o Corner, né? E ele só desceu um Pidgey. Então meu próximo turno eu tenho uma tarefa simples de dar Gush no Pidgey e Amp Very Much no Pidgey. É o que acontece. No próximo turno dele, ele acha o carrinho dele e desce Canguru, 2 Pidgeys e também um Sudowoodo, se eu não me engano. E também não ataca. Assim, ele bota o Kangaskhan ativo, compra 2 cartas e passa de novo. Então com um Gush eu consigo mais 2 prêmios no Nacli, porque o Sudowoodo ele desceu junto com o Pingente, né? E com o Amp Very Much, então eu consigo 2 prêmios no Nacli. E assim que é o turno do meu oponente, ele desce Doce Raro, o Passarão, né? O Pidgeot EX. E faz lá as balacas dele com Counter Catcher e ataque com o Sudowoodo. Mas nessa altura meu deck já tá finíssimo, eu acabo achando... É muito fácil achar ou meu Switch, ou minha cópia de Counter Catcher, ou minha cópia de Prime Catcher. E é isso que acontece, eu consigo finalizar o jogo no Passarão, né? Graças à fraqueza dele. Essa 7ª rodada eu acho que foi a melhor rodada, a rodada mais desafiadora até então, porque, como vocês podem ver na run, eu tive bons matchups até agora, e eu consegui converter esses bons matchups em vitórias. E Gardevoir não é um matchup necessariamente ruim, porque meu plano de jogo é muito parecido, só que diferente dos outros decks, a Gardevoir de forma consistente consegue me propor muitos problemas ao decorrer do jogo. Um deles, principalmente, é a Mega Giant X, né? E quando bem jogado, esses problemas são bem difíceis de resolver mesmo, assim. Apesar disso, eu diria que o deck de Miraidon tem vantagem contra o arquétipo de Gardevoir em geral, né? Então eu começo com um set um pouco custoso de novo. Eu fui muito parecido com o primeiro. No meu primeiro... Muito parecido com a rodada anterior, perdão. No primeiro turno eu acabei descartando um Prime Catcher na minha mão inicial e eu prazei 2 boss. Mas apesar disso, eu consigo garantir que no próximo turno eu vou ter um Amp Very Much, né? Então, no turno do meu oponente, ele desce uma Haltz, uma Frillish, liga energia na Frillish e ele tá indo em segundo, então ele tem a oportunidade de jogar apoiadores. Apesar disso, ele não desce nenhum apoiador da mão dele. Então, depois de pensar um pouquinho, meu oponente decide descer o 1000 para conseguir comprar uma carta, tentar acelerar um pouco o set dele. Apesar desse 1000 ser uma liability que vai ficar ali no banco, eu não sei se a lista dele tem Turo e afins, né? Talvez ele consiga controlar isso, né? Então, eu percebi que por esse começo dele, de novo, desse 1000 ele não consegue achar um apoiador. Então eu percebi que o começo dele ia ser um pouco lento. Ele passa, né? Ele não faz nada mais, ele deixa aquele Mankidori no ativo e passa. De novo, percebendo que eu tô com as contagens de Gust um pouquinho limitadas, eu percebo que eu tenho que pegar o maior número de prêmios possíveis com o menor número de Gust possível. Então, Amp Very Much no Mankidori ativo, né? E eu acabo achando já uma das minhas ordens da chefia nos meus primeiros 2 prêmios. No turno dele, ele consegue finalmente, assim, depois de um turno onde ele fica pensando bastante, ele desce o Fezandipt, mas finalmente ele consegue um apoiador, ele desce a Mega Jance e bota a Mega Jance no ativo. A única Haltz que tá no banco dele, perceba,
no último turno não tinha Gust, né? Senão eu iria com certeza pra única Haltz. Independente que eu tenha pouca contagem de Gust no deck, né? Mas então essa única Haltz ela vira uma Kirlia, ele consegue descer mais uma Haltz e tem uma Freelish com energia lá. Mesmo assim ele não decide pro Item Lock, né? Obviamente, senão ele me daria mais 2 prêmios e daí a vida dele ficaria um pouco complicada. Ele decide por deixar a Mega Jance no ativo. E enfim, o turno dele basicamente é isso, assim. Eu tenho certeza que no próximo turno vai vir uma Gardevoir, muito pelo potencial de compra que ele tem. Eu acabo achando um Gust e eu decido pegar 2 prêmios nesse turno, né? Eu poderia só bater na Mega Jance, mas eu acho que é meio pointless nesse caso. Decido botar um pouquinho de pressão nele e pegar 2 prêmios. Assim, e eu acabo indo pra Kirlia, né? Pra dar check a mais em uma dar check a mais em uma das peças que ele precisa, né? Que seria o Doce Raro nesse caso. Assim, se eu tivesse a opção de Miraidon, eu teria ido pra o Fezandipit, tá? Nesse caso. Mas eu não tinha opção de bater com o Miraidon, infelizmente, meu Miraidon não estava completamente setado. De novo, assim como ele, eu também não tive um começo tão rápido. Eu lembro que meu primeiro turno não foi turno de Carmine mais Squawk, foi um turno ou só de Squawk ou só de Carmine, enfim. Então, desse boss que eu achei nos primeiros 2 prêmios, eu dou boss na Kirlia e para pegar mais 2 prêmios, né? No turno dele, enfim, com a quantidade de compras que ele tem, apoiadores, e ele acha inclusive também a caixa secreta, ele acaba conseguindo Doce Raro e Gardevoir, e é nesse ponto que o jogo a match de Miraidon contra Gardevoir começa a ficar um pouco estranha, porque é basicamente aqui que o jogo começa, né? Não é difícil a Gardevoir fazer esses últimos 5 prêmios antes do Miraidon fazer 2, né? Não é difícil. Tendo isso em vista, ele consegue um turno batendo no meu Iron Hands e Disrupção. Infelizmente, na minha mão antiga, havia Ordem da Chefia, né? E a Xera dele foi pra 2. Felizmente, nessa Xera pra 2, eu consigo achar uma pesquisa de professor. Perceba, ele não tem nenhuma Kidori no banco dele. E basicamente, ele não tem nenhum Mankidori, assim, no banco dele. Ele acabou de dar a Xera foi pra ele mesmo também. Claro que a Xera dele foi pra 5, e ele tem Fusandipit, 1000, e ele também tem o estágio que compra cartas, então ele tem compras infinitas, né? Mas o fato é que sem Mankidori setado, ele não tem possibilidade de conseguir esses últimos 3 prêmios, assim. Ele acabou de pegar nocaute, meu banco tá cheio de novo, pokémons com 200, 210, 180 de vida, e ele não consegue pegar mais de 2 prêmios no próximo turno, né? E no próximo turno ele consegue setar um turno onde ele pegue mais de 2 prêmios em 2 turnos, né? Mas em um é impossível acontecer. E por isso eu tenho toda a tranquilidade do mundo para utilizar meu turno para primeiro utilizar a habilidade do Miraidon para dar uma embaralhada no meu deck, tendo em vista que uma das minhas possibilidades de Ordem da Chefia estava na minha mão, né? Quando eu tomei Xera. E o meu deck também tá finíssimo, ele tem, apesar do meu começo lento, ele tem 25, 27 cartas. Assim, não tão fino, né? Mas ele tá pequeno o suficiente para as minhas odds serem convincentes, né? Então, eu tomo esse turno para dar um research e filtrar bastante minha mão, filtrar bastante o deck. Do research eu acho algumas bolas de ninho, algumas ultra bolas que eu consigo filtrar meu deck assim. E desse research eu consigo achar também uma ordem da chefia e uma substituição, né? Então no meu turno eu ataco com o Miraidon pra 190 na Mega Jance dele. Então ele não tem um Mankidori setado, ele consegue setar um Mankidori. Se ele setar um Mankidori, eu volto pegando nocaute na Mega Jance. Se ela não tiver Bravery Charm, né? O pingente. E caso contrário, eu tenho o Gust de qualquer forma também em qualquer liability que ele tem no banco, porque ele teve que, infelizmente, descer Fezandipit e 1000 pra conseguir compras pro deck dele, né? Que é o que acontece, ele acaba setando com a Caldabrado um turno de 4 prêmios, né? Então ele dá 200 em um dos pokémons que tem 210 ou 220 no meu banco. Então no meu turno com Switch
e Ordem da Chefia é o suficiente pra eu conseguir meu segundo ataque seguido com um ataque do Miraidon e Gust em qualquer liability de 2 prêmios no banco dele. Um jogo muito divertido, muito legal. Ele provou que essa match ela começa a ficar perigosa por causa da Mega Chance e dependendo da quantidade de Gust que eu tenho disponível ou não no meu deck, dependendo da velocidade que eu comecei ou não o jogo, às vezes se eu falho esse Gust e esse Switch nesse turno pra pegar 2 prêmios numa liability que tá no banco dele, ele simplesmente tem 3 prêmios, 4 prêmios na volta e ele acaba ganhando o jogo assim. Então, muito divertido essa match, sempre muito desafiador assim. E meu oponente jogava muito bem, ele não descia nada que não fosse necessário quando não fosse necessário. Infelizmente para ele, as coisas de compra dele foram necessárias nesse jogo, que foi o que acabou perdendo o jogo para ele, assim. Mas ele não teria chance se não tivesse sido esses bends, né? Essa aceleração de deck, de filtragem de deck que ele fez com o Mil e com o Fezan, nem Gardevoir ele veria no jogo, assim, com certeza. Então, não à toa ele ficou em quarto lugar na colocação do campeonato, né? Na oitava rodada foi uma match interessante pra não dizer triste, né? Eu ainda não sei como vence essa match sem um Mega Manetric. No meu primeiro turno, eu, infelizmente, eu tava com Latias no ativo e passei. Então, assim, eu não tive nada no meu primeiro turno, né? Eu comecei jogando. Já no segundo turno, no turno do meu oponente, né? Ele conseguiu o carrinho, conseguiu a TM Turbo Energização, né? E fiz o set que era necessário na volta. Eu até consegui achar um Miraidon. Eu não sei como joga essa match, mas na dúvida pra me divertir eu ia tentar setar um Iron Hands. E quando eu utilizei o Miraidon pra descobrir que meus 2 Iron Hands estavam prizados, eu simplesmente concedi. Ele depois veio falar pra mim como ele acabou falando que a minha mão tava, como foi unlucky, né? E daí eu, enfim, concordei com ele, mas são coisas que acontecem, e mesmo que não fosse unlucky, eu não faço ideia como é que se vence essa matchup, e o resultado eu duvido que seria diferente, né? Na minha nona rodada, eu ainda tava no Win pra entrar no Top Cut. Top Cut era de 16 pessoas. Então, apesar da derrota dessa oitava rodada, eu ainda tava 6-2, assim, eu tava num placar excelente. E quando eu entrava nos stands, eu tava com a melhor resistência da minha pontuação, assim, entre os jogadores. Então era sempre possível que eu conseguisse entrar no Top Cut, eu só precisava vencer essa nona rodada, né? Mas eu não fico muito feliz quando ele mostra uma corujinha no ativo, né? São poucos decks de coruja que eu me sinto confortável de enfrentar. Eu acho que o menos pior é o Flareon Box, mas o Raging Bolt, assim, pensa que é MD1, eu não sei com que deck meu oponente tá jogando, então eu vou escolher em primeiro. E o Raging Bolt, de forma muito fácil, ele consegue nocaute no segundo turno. Eu consigo devolver o nocaute no próximo turno, só que daí ele devolve o nocaute indo a 2 prêmios. E assim que eu vou. E assim que eu entro com Ursaluna e energia pra pegar o nocaute no ativo e também ir a 2 prêmios, ele me mostra um Choque Areia, se eu não me engano, é o nome do Pokémon. Que, enfim, sela a partida na hora, né? Mas apesar de sempre tentar levar as corujas para 2 prêmios e sempre tentar levar o Ogerpon, né, para dificultar a aceleração de energia dele, ele nunca precisou de nenhuma delas, né? Perceba que ele começou de coruja no ativo e ele não fez um turno de Rotom, aquela coruja ficou eternamente no banco dele, ele nunca evoluiu para Noctowl e sempre conseguiu o nocaute da mão, né? Porque a matchup ele só precisa de 3 energias, não é de grande dificuldade pro deck, né? O deck é construído para ele achar muito mais energias em turnos mais difíceis, assim. O meu deck, a partir do momento que ele pega os 2 primeiros prêmios, não apresenta dificuldade nenhuma para ele, né? E eu acabo ficando de fora do Top Cut. Apesar disso, eu fico na colocação de 22º lugar. Então eu fiquei aqui em 22º lugar, ainda com melhor resistência entre as pessoas de minha pontuação, né? Eu tive, de novo, oponentes muito competentes. A Gardevoir, que eu comentei, ela acabou ficando em quarto lugar. O Alex Hamilton é um jogador de nível regional, um ótimo jogador. Esse segundo lugar aqui, ele é o vice-campeão atual do Internacional da América Latina. Então foi um campeonato que, apesar de
de ter sido sofrido eu ter perdido o meu primeiro win ali, né, de um campeonato relativamente grandinho, assim. Foi um campeonato muito divertido de participar, ótimos decks. Eu peguei 2 decks rogues, de restante decks que estão muito no meta, decks que eu gostaria de testar matchup e conseguir testar matchup contra ótimos jogadores. Então eu fiquei muito feliz com o campeonato, assim. O All Out Blitz já tá fazendo a terceira edição já desse aberto. E eu não sei se eu vou participar de outra, né? E se eu participar vai ser com uma lista muito parecida, se não idêntica. E justamente porque, por conta dessa questão da Ladder não ser o melhor local para se testar decks no momento, né? E eu acho que no mais é isso. Muito feliz aí com toda a iniciativa do All Out. Apesar de ter perdido o Inanin, também feliz com o resultado, né? Mas esse placar aqui de 6-3 em 22º lugar, o meu oponente, o que foi o Arika, não sei se assim se pronuncia, né? Na última rodada ele venceu de mim e acabou entrando aqui no Top Cut, né? Em 16º, mas entrou. E, e aqui no e aqui no Top Cut, nos brackets, vocês podem ver que o Alex Hamilton ele acabou indo para a final e vencendo, né? Desse desse segundo lugar do Juniors na América Latina que eu comentei para vocês. Então, muito legal, muito feliz de ter participado do campeonato. Sempre que tiver campeonatos assim online, eu vou vir aqui comentar com vocês. Pretendo rodar uma lista muito parecida, ah, se não idêntica, no próximo challenge que eu for participar. Mas daí para vocês assistirem e ouvirem, escutarem como foi as minhas runs em challenges e campeonatos presenciais, vocês podem ir até o canal do Mesa 1. Ah, e se não for campeonatos presenciais e challenges, eu vou sempre trazer aqui pra vocês runs interessantes, né? Como foi o caso dessa. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo e até o próximo campeonato ou estudo de casa, né?